Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. TV Quirimurê, a live que você se vê é essa aqui, da TV Quirimurê, canal 10.3. E hoje, claro, a gente vai bater um papo com os apresentadores de Outras Vozes. Boa noite. Segurança pegar o livro. Fala aí um pouquinho para ouvir seu áudio. Boa noite, Adriana. Me Boa escutando noite, bem? Vasco. Como que tá? Deixa eu ver se eu chamo o Marcelo aqui. Avisa ele lá. Avisei a ele, Marcelo Rocha. Bem. Deixa eu ver se ele vem. Mandei o convite para ele já. Falei que é só ele aceitar o convite e entrar na live. Confesso que eu tô super nervosa. Você sabe que eu sou sua fã, sou fã sua de Dina. Disse, eu tô suando. Cheguei da rua correndo, o celular deu defeito aqui já. Meu Deus, hoje não pode acontecer isso, Jesus. De antemão, estou muito nervosa, de verdade. Sabe? Fique tranquila que a morte é certa. Ai, mas como você a gente só tem que se preocupar com a vida. Se preocupar não, a gente tem que se ocupar com a vida, porque a morte é certa. A morte é certa, né? Deixa eu falar de antemão, gratidão mesmo aí por ter aceitado esse convite, para a gente bater aí esse papo, falar um pouco desse programa maravilhoso que vocês estão trazendo. Mandei já aqui o convite para Marcelo, estou aguardando ele entrar, né? Antes, deixa eu ver aqui de novo, Marcelo Rocha. Acho que tem que avisar ele. Eu falei com ele antes de entrar aqui. Ele estava me perguntando, ele mandou uma mensagem para mim me perguntando, e aí, vai começar e tal? Ele tá esperando lá. Pedi para a assessoria chamar aqui ele aqui, para ele entrar aqui. Antes de mais nada, deixa eu perguntar, né? Como é que está aí nessa pandemia? Como é que estão aí esses projetos da TV Quirimurê com essa pandemia, né? Com essa parada que fomos obrigados a dar nesse tempo de pandemia. Como é que estão essas coisas aí, esses projetos? Bem, no campo da comunicação, sim, eu creio que seja o campo onde temos menos problemas, né? Ao contrário, a comunicação ela se projeta, né, como uma possibilidade de interconexão das pessoas com amigos, familiares, com o mundo, né, de um modo geral. E a TV Quirimurê, com essa possibilidade de você entrar pela internet, né? Então, até no Japão, a gente pode ser... nossa voz pode ser ouvida, né? Tanto todas as vozes, né? Outras vozes podem ser ouvidas. E vamos torcer que todos escutam aí, né? Escuta aí, minha gente. Escuta aí, escuta aí. E para escutar, eu quero ver, né, você falar um pouco, que eu não poderia deixar de perguntar, sobre as manifestações, né, desse sábado em todo o Brasil. O povo, né, os movimentos sociais que estão fazendo, né? Você acha que estamos fazendo história novamente? Eu não sei se nós estamos fazendo história,
mas com certeza a vida, não só no Brasil, no cosmos, no planeta, né, como no cosmos, né, ela jamais será a mesma, né? As crises, elas acontecem para isso, para haver uma rearrumação, né? Um equilíbrio no sistema, porque o sistema vida, de um modo geral, ele chegou a um ponto de estar ameaçado, né? Se o planeta não desse uma parada nos seus processos de produção, poluição e desentendimento com a natureza, possivelmente teríamos algo muito mais violento do que uma pandemia. E é isso que as pessoas, de um modo geral, têm que refletir. Tá? Se você observar, há um fechamento, né, da camada do buraco, na camada de ozônio. Então, isso não é pouca coisa. Né? A acidificação dos mares também. O mar já estava chegando a um ponto de acidificação que ameaçava toda a vida nos oceanos. Você já imaginou morrer 90% dos seres que vivem nos oceanos? Só os gases de putrefação que isso provocaria já matariam todo o restante da vida no planeta. Então, a pandemia, por mais difícil, né, e doloroso que seja, talvez tenha sido assim uma bênção, né, para que as pessoas repensem seu consumo, sua relação com a natureza. E isso a gente ouve pouco as pessoas falando, né? É como se todo mundo quisesse que chegou a vacina, vacina todo mundo e vamos voltar ao normal. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Você fala de voltar ao normal. Eu lembro de grandes movimentos, né? Movimentos sociais que foram marginalizados também pelo conservadorismo, né? Você acha que esse tempo ele ousa voltar ou nunca deixou de existir no Brasil? Não, as lutas e disputas por poder, elas vão continuar existindo na mente e na ação das pessoas que vivem realmente ainda esta realidade da separação, né? Dentro assim das minhas reflexões e do que eu tenho estudado como buscador, né? Eu percebo o seguinte, que todas essas lutas, todo o mal, né, toda a desavença que existe na humanidade, ela tem um sentido profundo de aprendizado. E a gente não evolui assim para um entendimento mais cosmológico, né, mais espiritual, né, da vida, linearmente, né? A humanidade ela vai dando saltos de evolução e mantém muito da sua brutalidade, né, da sua ignorância ainda se projetando. Então, você perguntou sobre essa manifestação que existe, essa manifestação. Assim, seria muito bom que essa manifestação ela trouxesse uma consciência mais profunda do que simplesmente
rejeitar um presidente porque ele fez declarações negativas sobre o Covid. Se essa manifestação ela tivesse a consciência, né, e com certeza, em grande parte, ela tem, de que a gente precisa de um projeto de país diferente do que está aí, né, dessa proposta que desqualifica o Brasil e os brasileiros diante de outros países do mundo, porque nós somos um manancial, uma riqueza em tudo, em inteligência, em tecnologias sociais e em tecnologias também mecânicas, eletrônicas. Nós temos uma natureza muito pujante, nós temos uma alegria, nós temos uma poesia, nós temos criatividade. Então, não podemos nos aceitar as leis e as regras do mercado internacional. Isso está destruindo o país como nação. Nós voltamos a ser uma colônia e as pessoas não percebem isso. Então, economicamente, nós estamos piores do que nos tempos do Império, da colônia, porque nos submetemos a regras internacionais como se fosse um erro a gente querer ser uma nação livre, independente. Então, entregamos grandes empresas nacionais que funcionavam muito bem e geravam muitos dividendos, e esses dividendos geravam programas sociais e educacionais, construíam universidades, e hoje a gente foi rebaixado. A gente entregou, né, várias empresas importantes para o capital internacional. Então, se as pessoas estiverem rejeitando o presidente, pensando num projeto de nação livre, independente, que negocie no mesmo nível, na horizontal, com os outros países, aí será maravilhoso, né? Então, até isso a pandemia vem, de alguma forma, nos auxiliar, né? Nos ensinar. Eu não posso deixar. Assim, que o presidente atual ele tem um projeto muito pessoal e de uma determinada classe. Só. Ele não pensa no Brasil como um todo, não? De toda a sua população, no nível da sua cultura, das suas tradições, né? E da sua soberania. Então, eu não concordo com esse projeto de nação. Né? Não é a esquerda contra a direita, né? É uma questão de cidadania mesmo, de você ter um amor pela sua terra, pela riqueza da sua terra e querer um país independente. Não considero que estejamos numa democracia, não. Nós estamos numa ditadura econômica. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Escuta aí, comunidade, eu sou a bruxinha Karine Souto e me diga aí, como você vem cuidando da sua energia psíquica? É importante a gente saber que temos um campo de psicosfera, que envolve os pensamentos e as emoções, e isso tem total relevância para a nossa saúde e bem-estar. Então é muito importante a gente saber que esse processo de pensamentos e emoções é um movimento. Nós somos movimento. Nós não podemos acreditar que existe uma pessoa que ela vai estar sempre alegre ou serena.
ou então ela estará sempre irritada ou ansiosa. Esse movimento é natural, momentos bons passam, momentos ruins também passam. O que nós não podemos fazer é querer expulsar esses pensamentos ou parar de pensar em determinadas situações. Nós precisamos saber lidar com essas situações e acolher o pensamento e a emoção daquele momento, sabendo e tendo essa consciência que tudo passa. Tudo passa, nós somos movimento. A nossa energia psíquica se organiza, se desorganiza e se reorganiza. Ela passa pelaquela energia do caos e ela se reestrutura em novas emoções. Então nós precisamos acolher os momentos, entender o que está acontecendo para lidar da melhor maneira possível. Não tente excluir, não fique se culpando porque você está oscilando, porque é uma oscilação natural, é um movimento natural da vida. É importante que a gente também observe as oscilações mais bruscas, né? O cuidado que vocês precisam ter é esse. Observar se essa oscilação ela é muito intensa, ela é muito brusca, ela acontece de maneira repentina. Aí sim nós vamos tomar cuidado. Nós vamos buscar outros caminhos, um caminho terapêutico, o caminho do autoconhecimento, para lidar melhor com essas situações, para não bagunçar sua saúde mental e nem sua qualidade de vida. Então, observe, acolha os seus pensamentos. Nós temos aí uma fábrica. Pensamentos vão chegar a todo instante. Emoções e sentimentos vão chegar a todo instante. Acolham. Respeitem os seus momentos, observe de onde partem os desequilíbrios para manter essa fonte de reorganização e de reestruturação da sua energia psíquica. Beijos e até o próximo domingo! Eu admiro muito a sua trajetória, a sua história, a sua militância, e a gente vai falar do programa Outras Vozes, mas eu não poderia deixar de aprender com você. Né? Raras vezes que eu tenho a oportunidade de estar na sua presença, de estar conversando com você, e eu não posso deixar de fazer algumas perguntas que eu gostaria, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade, por isso eu estou entrando nessa questão. A gente tem um grande exemplo de movimento social, né? Que contribui para o Brasil, tanto no campo quanto na cidade, que é o MST, né? Você acha que ele é um grande exemplo de sucesso de movimento social? Assim, como em todas as agremiações e associações humanas, tem questões, problemas e tem grandes realizações. Né? Só para eu te citar um pequeno exemplo, né? O MST é o maior produtor de arroz integral de toda a América Latina. Então, é uma consciência de produção limpa, saudável, né, sem veneno, que é fabulosa. Né? O arroz é um produto típico, né, mais do Oriente, e ele é um produto altamente saudável para a saúde humana. Então, isso para mim é um alto nível de consciência agroecológica, né? Outro ganho assim muito louvável, né, do MST é que ele organizou populações que eram completamente alijadas, alienadas de qualquer poder. Né? Então, ele reuniu essas populações e propôs uma distribuição de terras no país. Porque veja, você pensa, por exemplo, que os Estados Unidos, por ser um país capitalista, não fez reforma agrária? Ele fez. Hoje você vai nos Estados Unidos, você vai em quase todos os países da Europa, né? E quem trabalha nas fazendas são as famílias. São ricas, poderosas, mas as famílias trabalham. Eles não estão ali andando nos seus jatinhos, nos seus iates e tal,
e escravizando pessoas para trabalhar para eles no campo. As famílias que trabalham. E a quantidade de terra também tem uma regulação, né? Embora lá também tenha grandes extensões, grandes latifúndios e tal. Mas é muito mais coerente a distribuição de terras. E na Europa nem se fala, porque a gente tem como modernidade os países da Europa, né? E nós somos atrasados, né? Essa é a ideia, né? Então, considero que o MST tem um pensamento muito moderno e avançado que as elites brasileiras, muito atrasadas, né, do agronegócio, não conseguem entender isso, né? Elas têm medo de perder. Se, ao contrário, elas se integrassem a esse processo, fazendo uma distribuição coerente de terras, iam perceber, inclusive, que tem tecnologias para produção que não matam as pessoas, né? Hoje a maior parte dos produtos, você vê que o Brasil é campeão de consumo de venenos para a agricultura, venenos que são proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Nesse governo agora foram liberados no país. Isso é o absurdo dos absurdos, isso é um crime. Então, o MST tem essa... E não tem só o MST, né? Tem muitos movimentos do campo, né? Tem os sindicatos de trabalhadores rurais, tem outros movimentos de luta pela terra também, né? Mas o MST certamente sai na frente, tanto em produção de vídeo, de livros, né? Onde ele divulga suas ideias e organiza as populações. Claro, tem problemas, né? Os problemas são humanos, né? Pessoas que também não entendem muito bem, né? E às vezes se comportam mal, né? Mas quem é contra, né, um projeto coerente para o campo no Brasil fica focando nesses problemas e assustando a população, né, tentando colocar essas pessoas de movimentos de luta pela terra na marginalidade. Eu já participei ativamente de um movimento de luta pela terra. Hoje, a gente luta pela agricultura familiar e agroecologia dentro de um campo de organizações sociais e sindicatos, né, de trabalhadores rurais. Isso é bom. Essa é a live da TV Quirimurê, a live que você se vê, a live que a gente está falando um pouco da nossa programação. Estamos falando aqui de cada programa, entrevistando cada apresentador, trazendo cada essência da programação feita para você, né? E por que não, por você também. Porque a TV Quirimurê, ela é a TV da cidadania. Ela é a TV que mostra verdadeiramente o material feito e realizado pelo próprio cidadão. Estamos aqui hoje com Marcelo Rocha e Vasco Aguzoli, apresentadores do programa Outras Vozes. E a gente vai agora saber um pouquinho de cada um deles. Vamos começar aqui com o Vasco. Vasco, fala assim, quem é Vasco Aguzoli? Já estava aqui perguntando algumas coisas para você, de fã, curiosidade de fã, de bater esse papo com você. Me fala um pouco quem é Vasco Aguzoli. Essa pergunta, ela é bastante desafiadora, né? Eu costumo dizer que meu nome é Vasco Aguzoli, né? Agora, o que sou eu é uma busca quase que eterna. Quem é Vasco Aguzoli, né? Então, meu nome é Vasco. Agora, tem algumas coisas, né? Eu me considero, assim, um buscador de mim. E através desse mim, né, que é o nosso universo interno, que reflete talvez todo o contexto da criação, né, certamente, assim como todos nós e como cada pedacinho da natureza,
somos filhos do Pai Criador, né? Então, eu me considero esta partícula divina. E, assim, como dedicação, durante um bom tempo da minha vida, me dediquei a terapias holísticas, né? E depois me engajei num movimento social de luta pela terra, e hoje a gente preside uma organização que trabalha com comunicação, como você sabe, né? Economia solidária, assistência técnica, extensão rural e segurança alimentar com as tecnologias sociais de captação de água, né? Para levar água, já levamos água a mais de 6.000 famílias. Então, é um pouquinho dessas questões. Sou tarólogo também, estudo tarô há mais de 40 anos. Sim. Essa é uma das minhas contribuições. E sou espiritualista e temos um grupo, né, de trabalhos e estudos das medicinas da floresta no campo do xamanismo universal. Que eu particularmente, até hoje, oro, rezo pelo convite para mim, chegar até mim. Eu ainda espero o meu convite para participar da cerimônia. Estou aqui esperando o tempo chegar. Você sabe que esse convite ele é feito diretamente pela medicina. Quando você falou isso, você já está lá dentro. Marcelo! Vou te dar as datas e você sente no seu coração o dia de ir. Me dê as datas que eu vou logo na primeira que tiver aí. Muita vontade de ir desde aquela época que eu fui lá conhecer, né? Passar um tempo com vocês, referente à TV, montar pauta com Dina lá com vocês. Eu quero muito participar. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Escuta aí, comunidade! Estamos aqui em mais um Escuta aí Esporte em Pauta, onde você já sabe, né? Aquele giro da notícia que eu venho trazer para vocês todo domingo aqui. E hoje eu tenho muito assunto para falar da Copa América, hein? Mas antes, vamos falar de Bahia? Vocês lembram daquela confusão na final da Copa do Nordeste do Bahia contra o Ceará? Pois bem, não ficou por isso mesmo. A STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, penalizou. Nino Paraíba ficou com 7 jogos suspensos, enquanto Daniel e Juninho cada um 6. Tem outro detalhe, o clube também vai desembolsar mais de 15 mil reais por pagar uma multinha aí. Vocês ainda acham que violência leva para algum lugar? Vamos falar uma coisa boa do Bahia agora? Isso porque, mais uma vez, o clube tricolor entrou na lista de clubes mais transparentes em questão financeira. Sim, segundo lugar nacional, ficando apenas atrás do Internacional, viu? Mas o resto do ranking não foi muito bom para os baianos não, hein? O Vitória ficou em 25ª posição. Não foi tão legal. Mas eu quero deixar os parabéns a Belintani e Vitor Ferraz, tá? Pela gestão, pela transparência com a finança dos clubes. Acho que afinal todo torcedor merece saber o que estão fazendo com o dinheiro que ele coloca, que ele ajuda lá no clube, principalmente quem é sócio. Então, parabéns. Agora sim, vamos à Copa América. Primeiro, já estão sabendo que a Copa América vai acontecer aqui no Brasil? Do nada. O campeonato iria ocorrer antes na Colômbia e Argentina. A Colômbia não pôde acontecer e a Argentina negou, viu? Disse que por causa da pandemia, por causa dos casos muito altos de Covid no país, não seria saudável nem para a população e nem para os clubes. Mas o Brasil aceitou. O governo federal aceitou
foi bastante criticado essa semana, principalmente porque eu não vou trazer aqui números de Covid, acho que a gente já está vivendo isso muito intenso, mas principalmente porque cada vez bate um recorde mais triste em relação a Covid, né, o corona. Vamos esperar para que dê tudo certo, que os protocolos sejam seguidos, e é isso, né, que tem para fazer agora. E o Brasil, hein? Como é que estreia? Pois bem, o Brasil vai estrear no dia oficial da abertura do campeonato, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, contra a Venezuela, às 18 horas. Fiquem atentos, a seleção canarinho vai entrar em campo. E a final do torneio vai acontecer no Maracanã, dia 10 de julho. Gente, e não foi só os brasileiros que se revoltaram com a decisão, não. Treinadores das seleções da Argentina, Peru, Chile, diversos jogadores, vários integrantes de comissão técnica se manifestaram contra a decisão da Copa América ser realizada aqui no país. Não está sendo visto com bons olhos o que está acontecendo aqui em relação à pandemia. O que vocês acham? Me contem aí. Vocês acham que o país está preparado para viver, para receber a Copa América com diversos jogadores, diversos treinadores, apesar de ser fechado ainda os jogos? Mas o que vocês acham? Você acha que vai ser respeitado isso? Diz lá, @PalomaBmota. Vocês já sabem onde me encontrar, hein? Tô esperando vocês lá no Instagram. Para finalizar ainda sobre a Copa América, tem um dado interessante para vocês. Vocês que admiram Gabigol e seu jeitinho ousado de jogar, ele vai voltar à seleção como titular. Depois de 5 anos, quando o Dunga ainda era o técnico, Tite resolveu que sim, vai dar uma chance a Gabigol como titular da seleção, que ele brilhe, porque ele joga muito, né? É isso, vamos torcer para que dê tudo certo. Não esqueçam de me contar o que vocês estão pensando sobre tudo isso. Adri, beijo. Gente, até o próximo domingo. Marcelo, você está ouvindo a gente? Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Não estão me vendo ainda de novo? Vendo a gente não eu tá acho vendo. que a gente deve... vamos ficar com a voz, né? Vamos ficar. Me conta um pouco de quem é o Marcelo Rocha, porque daí, conhecendo um pouquinho de cada um, a gente vai entrar em como que partiu a ideia, né, do programa Outras Vozes, do que é o programa Outras Vozes. Mas antes, deixa a gente conhecer um pouquinho de quem é Marcelo Rocha. Então, gente, boa noite. Boa noite, Adriana. Aqui o Escuta aí, comunidade. Boa noite, TV Crimurê. Bem, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, essa TV da cidadania, que merece todo o nosso respeito e contribuição, né, para a gente fazer comunicação de qualidade, que realmente válida, que interessa para as pessoas. Nós temos um programa aqui, Outras Vozes, também, eu e Vasco, os olhos, uma iniciativa no sentido de trazer conversas bem diversas e estudantes. Eu sou Marcelo, eu sou o 15º filho da minha mãe, do meu pai. Eu sou, acho que, se eu não me engano, o 56º neto do meu avô. Estão ouvindo aí direito? Estou ouvindo. Eu me considero que eu sou um peregrino do cosmos, passando aqui um tempo nessa plataforma Terra, para observar, sou basicamente um observador da vida. Sou muito observador, aí observo o meu processo aqui, meu sofrimento e minha alegria, e observo o sofrimento e a alegria da humanidade. E, desde pequeno, eu sempre fui movido por uma força muito grande e amorosa, e muitas vezes tratada como uma fraqueza, mas eu descobri desde cedo que é uma fortaleza. E é com ela que eu me movo e ando fazendo tudo que eu faço. Eu sou professor, sou basicamente um comunicador também, e um pai e um avô agora, muito feliz, que acabei de nascer. Parabéns. Parabéns. Gosto de conversar, de estudar, de trazer, né, reflexões para as pessoas. Meu papel é muito esse, de provocar discussões, provocar reflexões e contribuir. Trabalho no governo também, com organização de comunidades, com
formação de conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, colegiados territoriais de desenvolvimento sustentável, e estou montando aí na Bahia um projeto pioneiro, que é uma rede educomunicativa desses conselhos para tentar gerar maior participação social no controle de políticas públicas. É isso aí que eu ando agitando. Que top, que top. Eu estou honrada, me sentindo muito honrada em estar aqui batendo esse papo com vocês. Admiro muito. Quando eu fiquei sabendo do programa Outras Vozes, né? O título do programa, já me senti representada por vocês. E eu quero saber, assim, quem vai me contar qual foi a finalidade que vocês fizeram esse projeto, idealizaram esse projeto, que é o programa Outras Vozes. Qual é a essência do programa? Assim, nós já vimos com essa vontade, né, há algum tempo, e eu cheguei a um ponto assim de acúmulo na minha vida de todas as coisas que experimentei, assim como Marcelo, observando também a minha dor e a minha alegria, e a da humanidade também, e a gente, de repente, percebe que tem algumas coisas que a gente aprendeu que podem ajudar muito outras pessoas a repensar a vida ou pensar de outras formas que não as estabelecidas convencionalmente. Eu sempre observei muito a universidade, as escolas, de um modo geral, e a universidade, e ela tem a universidade, apesar de ter lá a serviço, quer dizer, disponível, né, para os alunos todo o conhecimento, digamos, científico, né, ela é, de alguma forma, engessada num propósito de formar para o mercado, formar as pessoas para o mercado. Então, a não ser alguns professores e alguns alunos que um pouco se rebelam contra isso e vão buscar o conhecimento realmente para a geração de vida e para o pensamento, dinamizar o pensamento, a cognição, para uma independência, né? E processos mais criativos que contemplem tanto o meio ambiente quanto a vida de um modo geral e quanto a sociedade de um modo geral, a maioria, né, dos alunos eles acabam utilizando os seus conhecimentos meramente como trabalhadores, né, de empresas que não consideram o equilíbrio ecológico e a ética em cada profissão e processo de produção. E as pessoas, como estão dentro do sistema e precisam, porque todo o desejo, né, toda a mídia está vinculada ao sucesso ligado a coisas materiais, então acabam esquecendo até daqueles professores, assim como Marcelo Rocha, que botavam elas para pensar, né, se é ético isso que eu estou produzindo. Né? Eu citaria assim alguns exemplos, como as indústrias de medicamentos, as indústrias que produzem insumos para a agricultura, as indústrias que produzem refrigerante. Assim, todo mundo já ouviu falar que refrigerante faz mal para a saúde, mas a gente continua produzindo refrigerantes. Né? Então, as universidades deveriam ser as primeiras a se levantar contra isso a partir dos estudos que já existem sobre isso, mas elas não têm poder para isso.
Né? O poder econômico é mais forte. E o poder econômico domina o poder político. Então, a gente decidiu colocar um pouco no ar esse contraponto, essas outras vozes, e trazendo também o que a gente percebeu e desenvolveu no campo da espiritualidade e de uma nova ciência, que disso o professor Marcelo pode discorrer com bastante fluência. Né? Então, a física, a ciência quântica, né? Ela já produz material para todas as áreas do conhecimento, mas ela ainda não é considerada filosoficamente. Professor, como é que tá sendo essa interação, né, dessas outras vozes com as comunidades, com as pessoas que vêm acompanhando o programa, né? Porque até então eu ando em muitas comunidades e as pessoas elas não se colocam, né? Não se posicionam, né? Tem muitas pessoas ainda que não entendem muitas coisas. E o Outras Vozes vem para nos instruir, né? Dentro de vários âmbitos. Como é que está sendo essa interação entre o programa e os telespectadores? Então, né? É uma boa pergunta, porque a gente não resolve isso ainda. A gente começou o programa, né, muito com a vontade de colocar no ar conversas que a gente vem conversando, né, em determinados meios, grupos. Eu falo isso no campo político, por exemplo, onde tem grupos de pessoas que estão tentando pensar política numa perspectiva pós-crise, pós-século XXI, pós-tudo, para a gente tentar encontrar novos caminhos e fundamentos para a ação política, diferente da tradição que a gente herdou do século XIX e XX, dessa base iluminista, seja ela liberal ou socialista, comunista, mas tentando ir além um pouco e está pensando a partir mesmo do agora, do presente, do que a vida está trazendo, tudo que está gerando agora, para a gente refrescar um pouco a cabeça, as ideias e tentar pensar novo, fazer novo, diferente, que eu acho que a gente está num momento da história que as ideias, os pensamentos, as práticas que criaram esse mundo capitalista, né? Crise convergente, absurda, completa e total, não podem mais encontrar saídas para isso. A gente tem que ir para outras ideias, outros processos e realmente radicalizar na inovação das ideias. Então, isso é uma vontade muito grande que a gente tem de trazer para dentro da televisão. E aí tem grupos e comunidades de ambientes sociais que discutem isso. Mas então, aí essas diversas comunidades, né, esses diversos nichos de conversa, a outra é a espiritualidade engajada, uma espiritualidade presente no corpo, na terra, na natureza, né, que tira esse Deus lá de cima, de um lugar que ninguém alcança, que ninguém vê, que é a perfeição, e traz aqui para o mundo, né, e vê que o planeta, a terra, os animais, as vegetais, os minerais, as águas, as terras, as montanhas, os vulcões, as tempestades, tudo é divinamente lindo e perfeito, e que nós também somos, e encontrar isso no prazer de viver, no corpo, no gozo, na alegria de estar junto, na contemplação, na convivência com os animais, no respeito por todos os seres, mais do que ser, interser, ser junto com os outros, na grande comunidade Gaia. Essa espiritualidade engajada no xamanismo também engajado, que traz a ancestralidade, as referências dos indígenas do mundo inteiro, como fonte de uma ciência incrivelmente desenvolvida, que a gente precisa balancear com a nossa ciência, essa ciência de uma razão instrumental, que serviu para dominar a natureza, tentar controlar o mundo e favorecer infinitamente os nossos desejos de devaneio,
para a gente tentar encontrar um caminho afluente para uma civilização que tem que emergir dos escombros dessa modernidade capitalista, que para a gente está muito claro, ela está num pico de uma crise. É uma crise que não é econômica ou social, é uma crise civilizacional. Nós estamos na iminência da destruição completa das bases da vida no planeta Terra. E nunca, 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 nunca antes a humanidade esteve diante de um enigma tão avassalador, tão determinante como agora. Ela vai ter que realmente fazer uma escolha incrível de permitir a vida seguir, tanto dela quanto a das outras vidas do planeta. Está na mão da humanidade, né? E ela precisa tomar essa decisão no meio desse caos completo, que é já, na verdade, o apodrecimento de uma civilização judaico-cristã, moderna, capitalista, e está aí, né, como várias outras civilizações já passaram também e entraram em processos de afluência, depois de um processo longo de decadência. E é incrível que parece, quanto mais rica nos parece ser a sociedade, mais desenvolvida tecnologicamente, mais ela está em crise. É uma crise absurda, psicológica, né? Os jovens estão se cortando na escola com gilete, com faca, né? Outros estão se matando por coisas mínimas, ou os adultos estão se odiando, se xingando, se perseguindo, idolatrando personalidades completamente doentias, né? Deixando de ver a beleza que está aqui, a poesia que está no mundo, completamente cegas a isso. Então, é um momento muito profundo, porque ao mesmo tempo que isso aí tudo de mal está acontecendo, está pululando também o despertar de uma consciência nova, integrada, de ecológica, espiritual, econômica, social, cultural, que tem que sair desses quadrados para encontrar uma visão de mundo mais integrada, onde a gente possa ser regeneralistas, trabalhar para regenerar a vida total e plena, nossa, da humanidade e da Terra, né? Eu acredito nisso, trabalho nesse sentido. Então, outras vozes, a gente, na verdade, para falar dele, como é que a gente está conversando com as comunidades? Ainda talvez não estejamos conversando com as comunidades. Talvez o programa ainda precise chegar, abrir também outras e outras vozes, para chegar em outras e outras comunidades. Mas, com certeza, dos temas que a gente está trazendo, eles são de grande interesse para muita gente, né? Eu acho que, com o tempo, o programa vai criando uma marca, vai criando uma história, e, aos poucos, ele vai se firmar aí como um lugar de muita gente se encontrar nele, até chegar junto também para conversar com a gente, porque a gente está no modo só eu e Vasco conversando, mas a ideia é que o programa comece a colocar Vasco e alguém, eu e alguém, alternando também essas falas. Isso que eu ia perguntar, porque assim, o Outras Vozes, ele está, né, em um meio, se posicionando, de que é na parte da comunicação, que é uma das maiores partes fundamentais para a gente, né? E vocês estão com um formato de um programa que é um poder de fala tão grande, tão poderoso, que é esse programa Outras Vozes, que se eu ia perguntar sobre isso, quando que vocês iriam começar a ter essa interação com outras pessoas, né? Para a gente estar ouvindo, para a gente estar entrando em debate mesmo, né? Ouvindo literalmente as outras vozes, conversando com grandes ícones para a gente aqui, com grandes representatividades, que é você e Vasco, né? Como era que ia? Claro que dentro de toda a norma de segurança, né? Que estamos nesse tempo de pandemia, eu estou vendo o formato que vocês estão, e quando que vai começar, né? A gente interagir com vocês, a gente colocar esses questionamentos, como eu tenho várias perguntas, vários questionamentos, vários porquês, né? Para conversar com vocês. Pois é, eu acho que está na hora mesmo, é porque a gente está no exercício do experimento, né? A gente está experimentando de uma forma bem mambeme, assim, como a TV de Cidadania é. A gente vai fazendo com os recursos que a gente tem, buscando ali o apoio, a parceria, né? Então, a gente está numa fase de experimentar a gente mesmo como comunicador e ver o quanto que a gente tem realmente que dá para gerar um programa de TV. E a gente está animado, né? Porque
a gente está descobrindo que a gente tem pegada, tem jeito. Então, a ideia agora é aperfeiçoar o programa, né? E também, uma das dificuldades, a gente até tentou montar agendas já com entrevistados, mas a pandemia tem dificultado um pouco essa aproximação, porque o modelo do programa é uma coisa de estar conversando ali no calor da hora, sem muita programação. Mas talvez a gente entre mesmo no padrão online de fazer conversas como essa. Sim, Né? sim, Pode ser sim. que está no campo aí das possibilidades. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Deixem aí o convite para a galera assistir aí o Outras Vozes. Qual que são os dias e os horários do programa na TV Crimurê, canal 10.3? Vascão. Quinta-feira. Então, toda quinta-feira, às 21 horas, né, no 10.3. Vamos ver depois se a gente falar com Dina Lopes, né? Para ver se ela depois libera um outro horário na semana para a gente ter essas duas opções. Mas é como o Marcelo disse, a gente está aguardando, né, esses programas e vamos trabalhar eles em rede também. E podem servir também para esses encontros. Marcelo trabalha com uma rede extensa, né, de educomunicação e certamente esses programas podem servir para laboratórios e encontros. E a gente vai utilizar também no campo dos movimentos sociais, da juventude, o diálogo com os territórios da Bahia e outros estados do Brasil também. Mas essa ideia está na pauta, né? De trazer lideranças, talvez até de partidos. Né? Sim. Eu mesmo gostaria muito de conversar com a bancada ruralista, né? Com deputados também, que a gente sabe que não refletem sobre essas questões. E eu acho que isso é muito bom. Assim como enriquecer com outras lideranças, você citou o MST, lideranças de sindicatos também, da FETRAF. Inclusive, tem já tem um convite para vocês aqui, ó. Professor Vasco e Marcelo, vamos marcar um bate-papo com a Rede Educom, Território Velho Chico. Tá? Quem está falando aqui é a Rede Educom Velho Chico. Vamos marcar uma pauta para falar dessa iniciativa Outras Vozes. Já tem convite para vocês para expandir aí o programa Outras Vozes. Graças a você, tá vendo? Nada, graças à TV Quirimurê. TV Quirimurê é potência. Já te chamou a atenção. Mas você é uma potência em comunicação. Eu te admiro meu muito Deus. também. Meu Deus, gratidão. Você tem uma espontaneidade, uma alegria, uma força assim que se projeta mesmo, né? Pura luz. Gratidão, meu Deus. Fiquei com vergonha, eu te admiro pra caramba. Sou muito fã de Dina. Nossa, eu devo tudo mesmo de história que eu aprendi, de trajetória, de militância, de me posicionar enquanto mulher negra. Eu devo a vocês. E aonde eu vou, eu levo TV Quirimurê, 10.3, eu levo Dina Lopes, Vasco Aguzoli, pela oportunidade que vocês me deram, vocês me honraram e por toda a vida eu vou honrar vocês e essa casa. Poxa, gratidão. Mas a gente só se fortalece juntos, né? Juntas.
Pegar Verdade, as verdade. mãos para seguir em frente com força e luz. Achei. Gratidão mesmo. Fiquei sem palavras. Nem sei mais o que eu vou fazer agora. Gente, eu vou anotar aqui o Rede Educom, Velho Chico, para vocês entrarem em contato aí, fazer essa live, que é muito importante expandir o programa Outras Vozes. É um programa que eu quero aprender, que eu já aprendo, né, com vocês dois, e quero aprender muito mais sobre várias pautas. Esse programa é um programa para a nova geração, né? São pessoas que entendem, são pessoas que entendem por vivência, né? De tudo, de política, de economia solidária, de posicionamento, e é um programa muito importante para o meu crescimento, né? Enquanto cidadã. Então, veja aí o Outras Vozes. Quero que vocês deixem uma mensagem para a gente, que infelizmente a gente já está chegando ao final. Fique à vontade. Vai lá, Marcelo. Tá. Dizer, pessoal, que, primeiro, diante do mundo que nós estamos vivendo, a gente tem que ousar muito, muito, ousar muito. Ousar e além de tudo que a gente aprendeu na escola, nas instituições, na família, honrando tudo que é bom, de tudo que foi bom, mas assim, o mundo está nos exigindo a criatividade. Temos que criar e nos recriar para estar no mundo de acordo com essa transição planetária que se fala tanto, que nós estamos passando, né? A gente está fechando, eu acho, mais do que uma década, 2 décadas, um século, a gente está fechando o milênio, entendeu? A gente está começando o 3º milênio, a gente tem que estar na crista da onda dessa criação e abrir as cabeças mesmo, assim, questionar nossos próprios valores, nossas certezas e fazer boas perguntas. O mundo está precisando mais do que um blá 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 de respostas prontas. É a formulação de perguntas, muito boas perguntas, que nos possam levar a novas respostas. Porque o que está aí realmente é decadente. E nós não temos que ter medo disso. A vida se faz assim, nascimento, morte, nascimento eterno. Então tem que deixar morrer o que tem que ser morto mesmo. Tem que deixar morrer as velhas formas do viver, como já disse o nosso guru, Gilberto Gil. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei, né? Transformai as velhas formas do viver. E quando a gente fala isso, a gente tem que olhar de um sentido bem profundo, sair desses padrões dicotômicos, de binários, que está aprofundado hoje aí no bem e do mal, dos bolsominions contra os petralhas, petistas versus petistas. Isso que querem nos inculcar como se a humanidade e o Brasil fosse apenas 2 pontos brigando entre si, tudo mais, nada existe, nada além disso, né? Quando, na verdade, a gente tem que voltar a afirmar mesmo, todo dia, que o Brasil é um país plural, lindo, é a humanidade inteira aqui se misturando, diversa, fundindo uma nova humanidade, fundindo uma cultura universal, gigantesca, linda, um povo realmente brilhante, muito brilho de alma, muita força para viver, para criar, para se hermanar, humanizar, dançar, cantar, criar, sabe? Sair desse tema da escuridão, dessa coisa de a gente ficar todo mundo repetindo as mesmas coisas. A gente tem que enfrentar o mal, combater mesmo Bolsonaro e tudo que ele representa, combater firme, mas não ficar preso a essa reatividade binária. Além disso, a gente tem que ir para um discurso propositivo, positivo, afirmativo da nossa brasilidade, como uma coisa incrivelmente plural, incrivelmente variável, diversa, diferente, riquíssima por ser assim. Buscar essa afirmação positiva, para além da resistência. Uma afirmação no deleite, na graça, porque
Se a gente acha que a gente está no mundo obscuro e a gente começa a falar só de obscuridade, a gente aumenta a obscuridade. Então, a gente tem que combater a obscuridade afirmando sempre essa luz da graça, da sabedoria, da ciência, da antropologia nossa, da nossa força étnica, cultural, histórica, entendeu? E é isso. Vamos lá, vamos com Krishnamurti, com Pierre Weil, com Antônio Zemeckis, com Atma Bossoli, com Krenak, com Kai, com Cacaverá, vamos com os nossos mãe Estela de Oxóssi, com mãe Jaciara, com o Candomblé Umbanda, vamos com tudo, porque tudo isso é nosso, pertence ao povo brasileiro, e ninguém vai tomar nunca essa mediocridade chamada aí de partido, de governo, essa coisa assassina, cruel e bruta, ela é minúscula, pequena, nós somos muito maiores que tudo isso, e com certeza isso aí vai ser o lixo da história, e nós haveremos de sair lá na frente muito mais belos, muito mais construídos, estruturados e amados. Vamos amar acima de tudo, porque não vamos nos deixar dominar por essa monstruosidade que está aí. Ela é pequena e é transitória, ela vai passar, ela já está passando, ela vai acabar. É isso aí. Com toda a axé, com toda a força dos orixás, com toda a força dos ancestrais, dos encantados, de todos, com a força das receiras, das benzedeiras, das parteiras, entendeu? Das bordadeiras, com toda essa força maternal que vai ser lindamente indígena e africana. É isso aí. Eita, Axé, potência, arrou. axé. Luiz, Vasco. Então, depois da fala de Marcelo, me resta também, né, assim, lembrando, nós temos um grande líder mundial, que é uma pessoa assim de muita coragem, que traz para a gente, como São Francisco de Assis trouxe, a essência do Cristo Jesus. Afora todas as interpretações que se faz da Bíblia, às vezes em benefício de grupos egocêntricos, né, egoístas, que louvam e multiplicam o medo através da culpabilidade das pessoas e do pecado. Então, trazer a força e a luz do perdão e prestar atenção nas falas do nosso Papa Francisco, que é uma pessoa assim que eu realmente admiro muito, porque ele se colocou para o mundo pessoalmente, politicamente, socialmente e espiritualmente. Ele integrou e às expensas da instituição Igreja Católica, né, que é uma instituição pesada, né, conservadora, ele teve a coragem como liderança de enfrentar e se posicionar diante de tudo que ele viu e que considerou que nos distancia de Jesus, o Cristo. Então, fiquem com a paz e a força do Pai Celestial e toda a corte divina, né? Então, todos nós, né, todas as tradições que amam a Terra e o planeta, a Mãe Gaia, né, eles têm formas de chamar por Deus. E todas elas são louváveis e dignas e nos ensinam, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, né? O perdão é uma ciência que faz a gente avançar, né? Quando a gente não perdoa, é como tentar sair do porto
com a âncora presa lá do navio. Você patina e não sai do lugar, com o peso das pedras, do passado. Então vamos para frente, força e luz para a gente. Grande abraço, Nossa. gratidão. Só Estamos gratidão. juntos. Vocês me inspiram, Vasco. Gratidão. Te admiro mesmo. Marcelo, gratidão. E esse foi mais uma live, a live que você se vê aqui na TV Quirimurê, canal 10.3. Não esqueça, toda quarta-feira e todo sábado a gente tem live aqui pelo Instagram da TV Quirimurê. Olhe, outras vozes, toda quinta-feira. Não perca, é 10.3 para você. Até a próxima. Gratidão. Beijo, pessoal. Valeu mesmo. Um abraço para todas e todos. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar.